Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, o livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Paraíso, Inferno e Purgatório. Esse é o item que nós vamos começar agora. Questões estudadas hoje, 1012 e 1012A. Depois a gente fala de Purgatório amanhã, tá? Vamos lá? Estudando. 1012. Um lugar circunscrito no universo é designado às penas e gozos dos espíritos conforme seus méritos. Tem um lugar chamado céu, tem um lugar chamado inferno, tem um lugar chamado purgatório. Se bem que o purgatório surgiu depois. A igreja criou isso depois. Resposta. Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado é especialmente designado a um ou a outro. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais felizes ou menos felizes, ou mais infelizes ou menos infelizes, conforme o mundo que habitam seja mais adiantado ou menos adiantado. 1012A. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam da forma que o homem os representa? Resposta. Eles nada mais são do que figuras. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. No entanto, como também já o dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. Kardec. A localização absoluta das regiões de penas e recompensas só existe na imaginação do ser humano. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Olha, nós fomos criados durante muitas encarnações com a ideia de que existem labaredas no inferno e existe angelitude no céu. E que para o céu eu subo uma grande escada e para o inferno eu caio num buraco. Isso é uma situação natural que nós aprendemos durante muito tempo, durante muitos séculos. Só que não existe esse lugar. Não existe esse lugar. O que existe é a reunião de espíritos afins. Já explico isso, antes eu quero contar uma história. Eu doutrinava no início dos anos 2000, doutrinador, o sujeito que conversa com os espíritos que dão comunicação e reuniões de desobsessão. E eu conversava com uma jovem que ela disse, eu estava sentada no topo da escada e essa senhora, que era uma das mentoras, me trouxe aqui para conversar. Era uma jovem boa, não tinha nada de grave que tenha cometido, desencarnou numa época de muita, como que eu vou explicar, em que a mulher era muito definida como muito vigiada e era definida como um troféu, um presente que seria dado a um homem para se casar, e ela não tinha ainda se casado, enfim, era uma moça pura, uma moça que tinha grandes habilidades de bondade nela. Grandes habilidades de bondade, né? Habilidades porque a bondade se conquista, né? E ela me contou então que chegou o termo, o fim da vida dela, ela já sabia que seu corpo tinha morrido, e se apresentou para ela a escada para ela ir para o céu, porque ela tinha certeza de que ela iria para o céu. Ela se confessava sempre, não tinha pecados, a vida dela era existir basicamente, nem fazer o mal, não fazia quase o bem, fazia pouco bem, mas mal não fazia. Não fazer o bem já é o mal, a gente sabe disso. Mas a consciência não acusa quando a gente não sabe, né? E ela disse então, olha, quando eu morri, ela não falava meu corpo morreu, né? Quando eu morri, então apareceu a escada para mim e eu subi, mas acabaram os degraus. E eu me sentei. E assim que eu me sentei, essa senhora
apareceu e me trouxe até aqui. Na cabeça dela, vou para o céu, beleza. Tem uma grande escada que me leva ao céu, tá? Mas como é o céu? Como que eu vou criar isso? A escada ela criou mentalmente. Ela plasmou isso sem perceber, mas ela plasmou. Mas e o céu? Não tinha. E eu disse, quando foi que você morreu? Ela disse a data e eu fiz a conta. 37 anos ela passou sentada na escada. Mas perceba a benevolência divina. Ela não percebeu. Para ela foi, na relatividade do tempo, o tempo que ela se sentou na escada, a mentora já chegou para trazê-la para a reunião para conversar comigo. Isso é um espetáculo se acontecesse conosco. Sem sofrimento, sem dor, sem perceber o sofrimento daqueles que aqui ficaram, sem ser atormentada pelo choro de saudade é bom, mas o choro de revolta é ruim, faz mal. E ela foi protegida de tudo isso, ela tinha méritos, não tinha conhecimento do que era o plano espiritual. Mas tinha bondade nela, tinha merecimento. Então ela se sentou no topo da escada e acabou. 37 anos se passaram, foi o tempo da depuração do perispírito dela, dos resquícios mentais serem deixados, e ela então foi, conversei com ela, não falei nada de que não existia céu, não quis dar lição de moral nela, não quis fazer prevalecer o espiritismo, a crença que ela tinha na época que ela desencarnou, nada dessas tolices da vaidade. Que bom que você veio aqui, agora essa senhora vai te levar tal, para o céu e tudo mais. E lá ela vai descobrir aos pouquinhos que não é céu, coisa nenhuma. Né? Porque o céu não existe. O que nós precisamos entender é: eu, espírita, preciso de uma forma rápida e definitiva mudar não só as palavras, mas o jeito de pensar. Quando nós nos tornamos espíritas e com conhecimento raso, superficial do espiritismo, eu só troco as palavras. Eu paro de chamar de céu, mas chamo de colônia espiritual, com a mesma ideia de que é um céu. Eu paro de chamar de inferno e começo a chamar de umbral, achando que são a mesma coisa. A colônia tem um lugar específico, porque no plano espiritual há cidades como no plano carnal há cidades. Aqui é uma cópia do que é no plano espiritual. Então, evidentemente que tem cidades lá. E nessas cidades tem pessoas mais evoluídas, menos evoluídas. Tem pessoas que estão lá contra a vontade, tem pessoas que estão lá por gosto. Enfim. Tem pessoas revoltadas, tem pessoas que não querem trabalhar, tem pessoas que só reclamam da situação que lá estão. Tem pessoas que acham que tudo aquilo é maravilhoso e não vão nem querer reencarnar, embora vão ter que reencarnar. Mas enfim, o fato é que tem pessoas de tudo quanto é tipo. Então, numa colônia espiritual, nós estamos falando de uma cidade onde moram pessoas que não se conhecem, que não se veem, que moram num determinado bairro que a gente nem sabe quem são, nem se encontra com elas, seguindo as suas próprias vidas. A diferença é que essas colônias espirituais, o clima, não de chuva, vento, etc., o clima espiritual que reina lá é dirigido pelas mentes dos dirigentes, dos administradores, que mantém então um nível de vibração lá em cima. Só para a gente ter uma comparação, tem gente que entra no centro espírita e fala assim: nossa, eu entro aqui e me dá uma paz, eu me sinto tão bem. Não tem nada diferente dentro do centro, mas a pessoa se sente daquela forma. E no centro nós agimos de uma forma mais polida, de uma forma mais educada, de uma forma mais gentil com as outras pessoas, bem diferente às vezes daquilo que nós somos na casa da gente ou no trabalho da gente, pelo ambiente ser diferente. Então, o ambiente da colônia sendo diferente, a gente age de uma forma diferente. E ali não tem como mascarar sentimentos, então a gente é mais autêntico e as pessoas respeitam a gente e a gente é obrigado a respeitar as pessoas. É isso. Então, é um ambiente diferente. Mas são cidades como são cidades aqui na Terra. Beleza. Os umbrais já são situações diferentes. Há tipos de umbral pela densidade do perispírito e pelos resquícios mentais que a gente ainda traz. E aí, vamos colocar assim numa forma um pouco mais simples. Quem já
já participou de festa de final de ano de empresa, vai entender essa metáfora. Se você pegar uma empresa bastante grande, pega uma empresa aí de 1.000 funcionários, e aí você tem uma festa de final de ano em que esses 1.000 funcionários vão com suas famílias. Então estamos falando aí basicamente de 3.000 pessoas reunidas num grande local. O que nós vamos encontrar? Não vou falar do comecinho da festa, porque nós vamos encontrar os entendidos do mundo, esses entendidos entre aspas, evidentemente, que vão querer misturar as pessoas. Vamos pegar do meio da festa para frente. Do meio da festa para frente, nós vamos encontrar um grupinho lá, nós vamos encontrar outro grupinho aqui, nós vamos encontrar um grupo de pessoas aqui, outro grupo ali, outro grupo lá, outro grupo lá, e que praticamente não se misturam. O que são esses grupos? São os grupos que eu conheço as pessoas, não é? Que eu tenho mais afinidade. Esse grupo aqui eu gosto, eu fico com essa gente aqui. Que essa gente que eu não gosto, eu não vou lá. Eles ficam lá, eu fico aqui. Certo? Aqui eu me dou melhor, então fico com esse grupo aqui. Esse aqui, cumprimento, oi, tudo bem? Mas eu quero ficar aqui, onde tem pessoas que têm afinidade comigo. Então imagina um umbral, um grande lugar, onde há espíritos devedores. Um grande lugar que eu digo assim, uma grande... vamos a princípio o termo lugar. Um grande lugar onde se reúnem as pessoas que não conseguem, pela densidade dos seus perispíritos, pela maldade que ainda lhes impera, pelas dificuldades de toda ordem, resquício mental, etc., que não podem entrar na colônia, porque não conseguem lá estar, porque é muito diferente a vibração, faz mal para eles. Essas pessoas então se reúnem de acordo com as suas características. Um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho lá, outro grupinho lá e assim sucessivamente. Certo? Nos reunimos por aquilo que nós somos afins, pelo tipo de pensamento, pelo tipo de delito, pelo tipo de resquício mental que eu produzi. É isso que acontece. E o umbral pode ser aqui do meu lado, pode ser do outro lado lá, só é outra dimensão. Só é outra dimensão. Se você pegar, por exemplo, aqui, onde eu estou agora, tem um monte de ondas de rádio. Aquela que eu sintonizar vai tocar a música, certo? Se eu tiver no dial aqui em cima, aqui, 100 e pouco, eu não sei o que está tocando aqui em 80 e pouco, porque eu estou sintonizado aqui. Se eu sintonizar no 80 e poucos, eu não sei o que está tocando no 100 e pouco. Ou seja, eu estou sintonizado com aquilo que eu gosto. Ah, essa eu não gosto, essa rádio eu não gosto, essa música eu não gosto, essa música eu não gosto, aí toca uma música que eu gosto, eu fico ali. As pessoas que estão ouvindo aquela estação de rádio naquele momento, que estão todas sintonizadas ali, gostam daquele tipo de programação, gostam do que o jornalista fala, gostam do que o apresentador fala, gostam das músicas que tocam. E outras rádios a gente não gosta. Eu estou em sintonia com espíritos que têm os mesmos gostos que eu, que vibram na mesma vibração que a minha, que têm os mesmos gostos, os mesmos delitos, as mesmas dificuldades, as mesmas paixões, as mesmas mazelas no coração. E aí a gente se reúne instintivamente, porque às vezes eu não suporto o outro sujeito que tem as mesmas deficiências que a minha, mas instintivamente nós estamos juntos porque somos do mesmo grupinho. Mais ou menos isso. E isso não é eterno. Isso não é eterno. Conforme nos arrependemos e livramos-nos dos resquícios mentais, somos resgatados e voltamos a reencarnar. Basicamente é isso. Amanhã a gente vai na questão 1013, que é o que se deve entender por purgatório. Mas isso só amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.